Ok, irmãos, graça e paz. Estamos na matéria de Pentateuco, do curso médio em Teologia, e essa é a nossa terceira aula, ok? Seja bem-vindo, maravilhoso nome de Jesus. Continuando, irmãos, falando da morte de Sara, como já dissemos na aula passada, a morte de Sara, no capítulo 23, é a única mulher de Sara, a única mulher de quem se menciona a idade que tinha de morrer, né, ao morrer. E ela morre no capítulo 23. Segundo estudiosos, ela morreu de desgosto, pelo fato de, no capítulo 22, acontecer o que aconteceu com o seu filho. Ok? Não temos certeza, segundo afirma alguns estudiosos. Abraão procura uma esposa para Isaac, no capítulo 24, já conhecemos a história. Abraão usa o seu criado, mais de confiança, e ele vai até a Mesopotâmia, e ali ele se encontra com os pais, inicialmente com Rebeca, e depois com os pais de Rebeca e o seu irmão, né? Betuel, pai de Rebeca, e Labão, irmão de Rebeca, e ali fica com ele um período de tempo, e depois ele revela o fato de estar ali e eles consentem que Rebeca venha com eles, e ele vem e entrega para Isaac a sua mulher, que passou a ser a sua esposa. No capítulo 25, temos a morte de Abraão. Abraão morreu com 175 anos, foi congregado ao seu povo e sepultaram-no Isaac e Ismael. Ok? Parece que nessa época os anos já começam ali a degredir, né? Abraão morre com 175, Isaac 180, e aí baixa para 120, né? José 120, Jacó 147 e assim por diante. Ok? Isaac e Jacó, nascimento de Jacó e Esaú e a rivalidade entre os irmãos, ok? Nasce Jacó, nasce Esaú e acontece ali, a palavra Esaú significa cabeludo, é o mesmo patriarca que depois foi chamado de Edom, não é isso? Uma coisa interessante é sobre o nome Jacó, né? À luz da língua original, a palavra Jacó significa aquele que se apega ao calcanhar, e que foi conhecido como que sendo enganador, suplantador, mas na origem do nome significa aquele que se apega ao calcanhar, ok? Houve aquela grande rivalidade entre os dois, Esaú é enganado por Jacó, e Jacó sai perambulando por aí na direção da casa do seu tio Labão. Ok? Isaac é abençoado. Este capítulo 26 registra 3 tentações que Isaac teve de enfrentar: abandonar a terra prometida, né? Rebeca não era sua esposa, pelo menos foi essa a mentira que ele passou, e reagir violentamente à provocação dos filisteus. Ok? Falhou em uma das provas, no caso a segunda, porém saiu vitorioso das outras duas. Ok? Jacó suplanta Esaú, né? No capítulo 27, ele engana a seu próprio irmão, né? E também engana seu pai, né? Seu irmão e o seu pai. E Jacó vai para a Mesopotâmia e fica ali cerca de 20 anos na casa de seu tio Labão, e é enganado por ele várias vezes, né? Era Deus, irmãos, tratando ali de Jacó. Jacó na casa de Labão, os 20 anos que Jacó passou na casa de Labão foram difíceis, né? Ele se engraçou com Raquel e disse: 7 anos te darei, que era filha, Raquel era filha de Labão. 7 anos te darei,
vou trabalhar se tu me deres a tua filha. E, cumprido ali os 7 anos, Labão enganou e deu para casamento a filha mais velha, Leia. Ok? Jacó, depois de ter as 2 mulheres, as 2 concubinas e filhos com elas, Jacó volta à terra prometida. E quando volta, ele se depara com o varão e já conhecemos a história. Ele se apega ao varão e diz: não te soltarei enquanto não me abençoares. Ok? E aquele varão abençoa Jacó, né? Ele sai manco, mas sai com a bênção de Deus. E aquele varão, segundo o entendimento exegético da Bíblia, é o próprio Cristo teofânico. Ok? Cristo na sua teofania angelical. Muito bem, irmãos. Jacó e sua família na terra prometida, né, irmãos? Jacó havia prometido a Deus que voltaria a Betel, porém foi somente até Siquém. Ali comprou uma propriedade bem perto da cidade cananeia e se radicou comodamente durante quase 10 anos. Jacó pagou um elevado preço, né, irmãos? Ali a sua filha foi desflorada, né? Sua filha foi desflorada. Enfim, pagou, irmãos, um grande preço ali, né? Eu creio que isso faz parte da aprovação do Filho de Deus, né, irmãos? Nós somos provados por Deus todos os dias, né? Todos os dias. A vida é uma eterna prova enquanto estivermos aqui, para então sermos mais aperfeiçoados e assim fazermos a obra de Deus, irmãos, com mais graça, com mais unção, sobretudo com mais poder na presença do Senhor. Continuando, irmãos, a partir do capítulo 37 até o capítulo 50, com exceção do capítulo 38, a Bíblia fala desse personagem, por nome José. José foi vendido por seus irmãos em Gênesis 37, né? Seus irmãos o odiavam por várias razões. Uma delas, ele era preferido do papai, né? Isso causava-lhes inveja. A outra razão, o outro motivo, irmãos, era justamente por causa de seus sonhos, né? José sonhava muito, tinha muitas revelações, e isso causava um tanto de inveja, né? E foi perseguido por seus irmãos e vendido para o Egito, ok? E José, ali no Egito, ele foi entregue, vendido para a casa de Potifar, e ali ele foi escravo na casa de Potifar. Mas como Deus era com ele, irmãos, ali José passou a ser governante daquela casa, né? Comandava em tudo, praticamente era o mordomo geral daquela casa. E por quê? Simples detalhe, porque Deus era com ele. Amém? Glória a Deus. José na prisão, né? José ali comete algo que deveria fazer na ótica de Satanás, porque o diabo usa a esposa de Potifar. José se mantém firme, não aceita o pecado de adultério, ou no caso dele, de fornicação. A esposa de Potifar, ela comete um ato mentiroso, alegando que ele a possuiu ou tentou agredi-la, abusá-la sexualmente. José se mantém firme e por isso é mandado para a prisão. Na prisão, José revela o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro é levado para a forca e o copeiro volta à copa
do Egito, volta a entregar o copo na mão de Faraó, ou seja, volta ao seu lugar de origem. Né? Ok. José chega ao posto de primeiro-ministro. Por que não dizer? José chega no capítulo 41 ao posto de segundo faraó, né? Segundo faraó, governador de todo aquele Egito. Tudo estava, irmãos, nas mãos de José. Ok? E dos capítulos 42 a 45, José põe seus irmãos à prova até que eles realmente demonstrem para José que eles estavam arrependidos. Até lá, José coloca duras provas para eles e eles, por fim, se apresenta para José e José se declara para eles que é seus irmãos e perdoa-lhes os pecados que eles fizeram contra ele. Jacó contempla assim: Jacó e sua família descem ao Egito no capítulo 46. Daqui em diante, até o capítulo 49, Jacó é a pessoa que mais sobressai e se nota que já era um patriarca digno de nome, do seu próprio nome, que lhe fora dado em Peniel, o nome de Israel. Ok? Jacó contempla o futuro, abençoando a seus descendentes e profetizando. Lança a profecia para Judá, para Rúben, para Simeão, para Levi, para todos os seus filhos, e essas profecias se cumpriram, e algumas delas ainda vão se cumprir, principalmente com referência a Judá, quando se diz é um leão, um leãozinho, um leão e um leão velho, quem o despertará, que vai se cumprir basicamente no milênio. Ok? Estabelece Jacó estas bênçãos para os seus filhos, e aí termina o livro de Gênesis, irmãos, com a morte de José e com a seguinte expressão: puseram no caixão no Egito. Ok? Agora, o livro de Êxodo. A palavra Êxodo significa saída, dispersão. Ok? Em hebraico, Shemot, né? Shemot significa os nomes. Ok? A data do Êxodo, entre 1450 a 1220, né? Israel já estava no Egito ali escravizado, né? Foram todos escravizados. Qual o propósito do livro de Êxodo? Relata como a família escolhida no Gênesis veio a ser uma nação. E também registra a salvação de Deus usando a Moisés com mão forte e braço estendido para tirar das garras de Faraó lá do Egito. Êxodo é um livro de redenção. O Redentor, Jeová, não somente livra a seu povo da servidão egípcia mediante seu poder manifesto nas pragas, mas também o redime por sangue, simbolizado no Cordeiro Pascal, lá de Êxodo, capítulo de número 12. Ok? O assunto do livro: Deus redime a seu povo, transformando em uma nação. Israel é libertado, Êxodo, capítulo 1, Deus ressuscita um líder, né? Deus ele suscita um grande líder chamado Moisés. Tem aquele encontro com Moisés, né? Moisés seria a pessoa mais indicada, viu, irmãos? Moisés ele viveu no Egito, Moisés ele viveu no deserto, portanto seria a pessoa mais indicada na condução de seu povo para a terra prometida, a terra de Canaã. No capítulo 1, a servidão no Egito, que era terrível, né? Passou a ser terrivelmente escravizado.
por mais de 200 anos, escravizados ali no Egito. No capítulo 2, Deus prepara Moisés, junto ali ao deserto. Nos capítulos 3 e 4, Deus chama Moisés, lhe comissiona para a grande obra, aparece ele naquela sarça, a sarça ardia, porém não se consumia. Moisés, experiente, disse: agora vou virar para lá e verei esta grande visão. E aí Deus fala com Moisés, estabelece ali um pacto, o comissiona, e ele vai com muita graça, com muita unção, com muita bênção, com muito poder, executar a obra de Deus lá no Egito, ok? Na tentativa de resgatar o povo do Egito, trazendo-lhe através daquele ermo deserto para as terras de Canaã. Nos capítulos 5 a 11, conflito com Faraó, a dureza de coração de Faraó, para que Israel não seja solto. Faraó endurece o coração, ora amolece, alegando que vai deixar ir, ora endurece, não mais permitindo, e ali Deus manda as 10 pragas. As pragas foram a resposta de Deus à pergunta de Faraó: quem é o Senhor? Já que ele não conhecia Deus, agora com aquelas grandes pragas ele passaria a conhecer. E um detalhe, irmãos, aquelas pragas, cada praga foi, por outro lado, um desafio aos deuses egípcios e uma censura à idolatria. Ok? Cada praga correspondia a uma afronta de Deus, um desafio de Deus aos deuses catalogados, miniaturas, se é que são deuses, na verdade, não são nada. Era uma afronta, um desafio de Deus, do Deus Todo-Poderoso, às minúsculas criaturas mitológicas e demoníacas lá do Egito. E Faraó endurece o coração. Faraó destaca-se por sua teimosia ao enfrentar os juízos de Deus. Ok? Israel sai do Egito. No capítulo 12, a primeira Páscoa, eles comemoram a Páscoa, Deus dando ali diretrizes. Então temos aqui, irmãos, em capítulo 12, a menção da primeira Páscoa com o povo de Deus. A palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa em hebraico passagem, libertação, vida nova, cuja ideia é passar por cima. Ok? Do capítulo 12 a seguir, temos as partidas dos israelitas. Foi necessário a terrível praga da morte dos primogênitos para que Faraó voltasse à razão e permitisse que os israelitas se retirassem. Foi necessário que Deus executasse a morte, irmãos, de todo o primogênito de Israel, do Egito, até mesmo os animais, para que Faraó abrisse os olhos de uma vez por todas e então permitisse a saída do povo de Deus do Egito. E no capítulo 13 nós temos a travessia do Mar Vermelho. E um detalhe, irmãos, apesar do texto chamar Mar Vermelho, irmãos, o mar não era vermelho, nem o mar era vermelho, mas era apenas um braço do mar, apenas um braço do mar. Nós tínhamos ali, ainda temos o Golfo de Acaba e o Golfo de Suez, hoje Canal de Suez. Então, irmãos, segundo a geografia bíblica, Israel passou pelo Golfo de Suez, que era um canal que, segundo a história, as águas mediam 70 metros de altura. Foi por ali que Israel passou. Ok? A mão de Deus operou, Deus abriu o Mar Vermelho
em duas partes. E você pode perguntar, por que vermelho, pastor? Já que o mar é azul. Vermelho, irmãos, por causa da cor daquele deserto, que segundo a história, segundo a geografia, refletia-se junto ali à praia. Por isso, mar vermelho. Ok? Israel vai para o Sinai, Êxodo capítulo 15 ao 18. Deus conduziu Israel ao deserto, um lugar muito quente, né? Estéril e vazio. Número 1, Deus colocou na escola preparatória do deserto, ok? Aquele deserto serviu como escola, né? Eles precisavam conhecer melhor a Deus, eles precisavam conhecer o Senhor. Aí Deus permitiu, achou por bem, irmãos, levá-los para o deserto, para que então pudesse revelar melhor o seu poder, então, ao seu povo. Número 2, Deus deseja que os israelitas aprendessem a depender inteiramente dele. Irmãos, eles aprenderam com certeza a depender de Deus. Deus deu-lhes o que comer e o que beber. Nada lhes faltou. A mão de Deus estava ali e, apesar da dureza de seus corações, eles aprenderam, passaram a aprender a depender de Deus. Deus conduziu-os ao deserto para prová-los e trazer à luz o que havia em seus corações. Era uma prova para eles. O deserto ali passou a ser uma grande prova para eles. Nós, irmãos, estamos assim também. Nós estamos passando, enquanto estivermos nesta terra, passando pelo deserto. Não deixa de ser um grande deserto esta terra de provações para nós. Lutas e mais lutas e mais lutas. E só a graça de Deus para nos dar a vitória. Não é verdade? Amém. Provocações no deserto, desilusão em Mara, a árvore que tornou-se doce as águas, O lenho que é colocado nas águas amargas passa a ser doce, basicamente uma primeira experiência com Deus. A fome e o maná, Deus manda o maná. E um detalhe, irmãos, segundo a história, o maná não veio do céu, propriamente dito. Não, o maná veio de uma árvore chamada tamargueira. Era muito comum o maná no deserto. O incomum e o milagre é que não era tempo e Deus trouxe de longe, pelo poder de Deus, e fê-los cair ali junto ao arraial dos judeus. Deus deu-lhes o maná e também Deus deu codornizes para eles comerem. Em Êxodo 17, a sede e a rocha de Horebe, Deus mandou Moisés falar à rocha. Moisés toca na rocha, a rocha manou água, e Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, a rocha que Israel seguia, que Israel bebia, era Cristo. Ok? Jetro visita a Moisés em Êxodo capítulo 18, Jetro trazendo suas filhas, ele visita Moisés, e que era o seu sogro. Moisés era genro de Jetro, e Jetro, quando viu todo aquele trabalho de Moisés, ele passa a dar-lhes uns conselhos, e Moisés acata os conselhos de Jetro, o seu sogro. Coisa boa, irmãos, recebermos um bom conselho. Já dizia a palavra do Senhor: onde não há conselhos, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Glória a Deus. No Sinai, pacto da lei, do capítulo 19
ao 24. Falando um pouco do Monte Sinai, lembrando, apesar da Bíblia chamar Monte Sinai, não é Monte Sinai, é Monte Horebe. Sinai é o deserto. Horebe é o monte. Ok? Foi no Monte Horebe que Deus apresentou-se ali para Moisés. Mais abaixo, propósito da lei. Em geral, são propósitos da lei proporcionar uma norma moral, né? Ética moral. Segundo, demonstrar que Deus é santo, ou seja, a demonstração de seu caráter. Terceiro, mostrar à humanidade seu estado pecaminoso. Né? Então a lei, irmãos, tinha esse propósito, irmãos, demonstrar à humanidade seus pecados e, por conseguinte, a santidade de Deus. Glória a Deus. No capítulo 20 temos o chamado decálogo. A palavra decálogo vem do grego deca. Deca significa 10 em grego. E logos vem de logos, significa palavra. Decálogo, 10 palavras. Aí traz a ideia, 10 mandamentos. E aqui na sua ordem, primeiro, não terás outros deuses diante de mim, né? Ou, como diz os judeus, eu sou o Senhor. Né? O fato de termos a Deus como único Senhor é uma prova de que você não está tendo outros deuses diante dele. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, embora a Igreja Católica Romana tenha mudado esse mandamento no seu catecismo, mas a Bíblia continua a mesma. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem muita gente brincando, irmãos, com o nome de Deus. Quarto, lembra-te do dia do sábado para o separar, um dia de descanso, e nesse dia adorássemos a Deus, lembrássemos da sua grandeza, da sua glória, de seu poder e assim por diante. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que anos de vida te sejam acrescentados. Sexto mandamento, não matarás. Esse matar aí pode ser entendido como matar os outros e também matar a si mesmo. Quando você fuma, bebe bebidas alcoólicas, usa drogas, você está matando a si próprio. E a lei diz, não matarás. Ok? Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho. E por fim, não cobiçarás. Ok? Lembrando que esses mandamentos, Jesus reduziu-os a 3 especificidades de funções. Ok? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, entendimento, entranhas, poder e força, e ao teu próximo como a si mesmo. Não entendi, pastor. Primeiro, mandamentos para com Deus. Segundo, mandamentos para com o próximo. E terceiro, mandamentos para consigo mesmo. Ok? Esses 10 mandamentos estão reduzidos em 3 partes. Mandamentos para com Deus, mandamentos para com o próximo, mandamentos para consigo mesmo. Aqui, meus queridos, terminamos a terceira aula do curso médio em teologia. Deus assim te abençoe. Queremos agradecer a você e orar a Deus por sua vida, que tem inclinado o coração para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida, caro aluno, no maravilhoso nome de Jesus. Fique com Deus, a paz do Senhor.